Teriam os apóstolos abandonado a Torá de Yahweh? É quase um consenso comum no cristianismo acreditar e pregar que os apóstolos do Messias abandonaram completamente as instruções divinas expressas na Torá Sagrada de Deus, eterno Elohim de Israel, para seguir uma nova religião. Este estudo vem mostrar justamente o contrário. Também quero deixar claro que não estou querendo dizer, com este estudo, que os gentios devem cumprir totalmente todos os preceitos da Torá do Eterno, mas apenas desmentir uma mentira que começou com um boato criado ardilosamente pelos fariseus sobre a pessoa de um grande homem do Eterno, o apóstolo Paulo. Os fariseus tinham espalhado entre os judeus da diáspora e de Israel que Shaul havia se apostatado da fé dos patriarcas, havia jogado a Torá no lixo, deixou de ser judeu para virar cristão e considerava todos os preceitos sagrados da Torá do Eterno como escória. Algumas bíblias trazem esterco, outras trazem refúgio. Tão grande é o desprezo pela palavra do Eterno. O impressionante é que este boato farisaico cruzou os séculos e chegou até o dia de hoje, pois muitos acreditam piamente nessas mentiras dos fariseus que queriam apenas atrapalhar a obra do Messias e confundir as pessoas de fé. Os textos mal interpretados e mal aplicados fora de seu contexto. Aqueles que sustentam essas mentiras dos fariseus se valem de algumas declarações feitas pelo apóstolo Paulo em contextos diferentes e para situações diferentes. Vamos ler esses textos e o que pensam os que leem estes textos sem considerar o devido contexto do texto. Me fiz de judeu para com os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. 1 Coríntios 9:20. Aqui, os que não entendem o texto, diz que Paulo deixou de ser judeu e virou cristão. Por isso ele se fazia de judeu quando ia às sinagogas aos sábados, com a intenção de converter os judeus ao cristianismo, e não para celebrar o Shabat com seus irmãos, como nós defendemos, pois, segundo este argumento, o Shabat do Eterno já não tinha mais nenhum valor para Paulo. Depois veremos este argumento cair por terra. Por isso não há mais judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um no Messias Yeshua, Gálatas 3:28. Aqui os que não entendem o texto dizem que Israel acabou como o povo de Deus, Adonai rejeitou completamente Israel e que agora só existe a igreja cristã. Se um judeu quiser se salvar, terá que se converter ao cristianismo. O interessante é que os homossexuais usam exatamente este texto distorcido para alegarem que se não existe mais diferença entre homem e mulher para Deus, então também não existe mais diferenças matrimoniais. Logo, o homem pode casar com homem e mulher pode casar com mulher. Vejam a que ponto um texto mal interpretado causa na mente de alguém que não o entende. Depois veremos estes argumentos caírem por terra. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Cristo, e não confiamos na carne. Filipenses 3, versículos 2 e 3. Aqui parece que Paulo está dizendo aos crentes gentios a tomarem cuidado com qualquer tipo de judeu crente ou incrédulo. Não importava, tudo era os da circuncisão. Muitos utilizam estes versos de Paulo contra nós, chamando-nos de cães, maus obreiros que confiamos na carne por obedecermos à Torá do Eterno. Ou seja, deturpam completamente as palavras de Paulo, que, segundo Pedro, eles fazem isto para a própria condenação deles, segundo Pedro 3, 15 a 16, pois estão usando de falso testemunho. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Filipenses 3, 4. Este texto derruba todas as falsas interpretações, pois Paulo está se referindo àqueles que eram da circuncisão. Ele não fala em momento algum se eram judeus de verdade, o que nos leva a concluir que se tratavam de prosélitos dos fariseus e que confiavam na circuncisão para obter a salvação, o que não era o caso dos judeus crentes ou nazarenos. E para confirmar isto, Paulo faz uma comparação consigo mesmo, dizendo que, se tem alguém que poderia confiar na circuncisão para a salvação, este alguém seria ele, pois era judeu de verdade. Então Paulo passa a expor as suas credenciais de judeu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei,
fariseu, verso 5. Essas palavras de Paulo é um tapa na cara dos prosélitos que queriam ser mais judeus que os próprios judeus. O pior é que hoje ainda tem gente assim. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na Torá, irrepreensível, Filipenses 3,6. Paulo declara que ele era irrepreensível ou íntegro segundo a Torá. Agora, será que só isso lhe conferia a salvação? Não, como eu já disse antes, apenas ser filho de Abraão não confere salvação ao judeu. Ele precisa do Messias para obter a salvação de sua alma. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda pelo Messias, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Yeshua HaMashiach, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar o Messias. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Interessante que aqui Paulo não cita a palavra lei ou Torá, mas os anomistas insistem em dizer que Paulo estava se referindo à Torá do Eterno. Na verdade, o que Paulo considerava escória eram as centenas de regras e mandamentos de homens comuns entre os fariseus. Lembrem-se que ele se declarou fariseu por várias vezes. Ver Filipenses 3,5 e Atos 23,6. As palavras de Paulo versus as suas atitudes. Agora eu passarei a apelar para o bom senso e para conhecimentos que alguns têm da palavra de Deus. Pois se tudo o que foi dito pelo apóstolo Paulo for interpretado pelo senso comum cristão, então estarão criando uma grande contradição na Bíblia. Nas próprias palavras e no caráter do apóstolo Paulo. Neste caso, Paulo foi um homem mau caráter, dissimulado, hipócrita, falso e fingido, que pregava uma coisa e fazia outra completamente diferente. Como pode um homem de Deus pregar que a Torá foi abolida, mudada, exterminada, chamar para a Torá do Eterno de letra velha e caduca, de maldição, de escória, dizer que quem cumpre a Torá do Eterno está debaixo de maldição, entre outras heresias pregadas? Como pode uma pessoa supostamente dizer tudo isto e ainda cumprir fielmente esta Torá ao pé da letra? Como pode um homem que, segundo alguns cristãos, odiava a Torá do Eterno e que havia morrido para ela, porém fazer uma confissão pública dizendo que cumpria tudo o que estava na Torá? Eu irei mostrar que essas incoerências para que todos fiquem sabendo que existem um equívoco quanto à pessoa e o caráter de Paulo. Primeira incoerência. Como pode um homem, que segundo alguns cristãos, dizer que o Shabat foi abolido, que não necessita mais ser celebrado, pois ficou na velha lei, se ele mesmo celebrava o Shabat com seus companheiros de viagem? Quando chegou o dia de Shabat, saímos da cidade para junto de um rio, onde nos pareceu haver um lugar para oração, e sentados pregamos às mulheres que para lá também tinham ido. Atos 16, 13. Aqui não cabe aquela velha desculpa esfarrapada, dizendo que Paulo estava apenas agradando os judeus, pois nessa cidade não havia sinagogas judaicas. O contexto diz que Paulo seguiu viagem, obedecendo a uma visão do Eterno, versos 9 e 10, e ao chegarem na cidade de Filipos, perceberam que não havia uma única sinagoga ali, versos 11 e 12, e ao chegar o Shabat, saíram da agitação pagã da cidade e procuraram um local tranquilo para celebrarem um culto ao Eterno. Ora, convenhamos, se Paulo considerasse o Shabat do Eterno uma escória, então qual a razão dele se dar ao trabalho de escolher um lugar tranquilo para suas orações sabáticas, tão comum entre os judeus no Shabat? Segunda incoerência. Como pode um homem, que segundo alguns cristãos, dizer que as festas bíblicas foram abolidas, que não necessitam mais serem celebradas, pois ficou na velha lei, se ele mesmo celebrava as festas em Jerusalém? Porque Paulo já havia decidido não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, pois tinha pressa com a intenção de celebrar o dia de Shavuot, Pentecostes, em Jerusalém, caso fosse possível, Atos 20, 16. Portanto, celebremos a festa de Pessa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os matzot, pães ázimos da sinceridade e da verdade. 1 Coríntios 5:8. Permanecerei, porém, em Éfeso até a chegada de Shavuot, Pentecostes. 1 Coríntios 16:8. Aqui também não cabe aquela velha desculpa esfarrapada dizendo que Paulo estava apenas lembrando dos dias de festa,
Pois, segundo os que são contra, uma coisa velha ou uma escória deve ser esquecida e não lembrada. E qual a razão de Paulo ter tanta pressa assim para não passar do dia da celebração, se, segundo os críticos, ele não se importava mais com nada que vinha da Torá? Terceira incoerência. Como pode um homem que, segundo alguns cristãos, dizer que as nossas tradições bíblicas judaicas foram abolidas, que não necessitam mais serem observadas, pois ficou na velha lei, e foram consideradas escórias, se ele mesmo ensinava as nossas tradições aos gentios crentes? Realmente eu vos louvo, porque em tudo vocês se lembram de mim e observam as nossas tradições, assim como eu vos entreguei. 1 Coríntios 11, versículo 2. Assim, pois, meus irmãos, permanecei firmes na fé e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja na palavra, seja por epístola, 2 Tessalonicenses 2,15. Aqui também não cabe aquela velha desculpa esfarrapada dizendo que Paulo estava se referindo a tradições cristãs, pois esta religião nem existia na época dos apóstolos, ou tradições gregas, pois se Paulo e todos os apóstolos eram judeus, que razão haveria deles ensinarem tradições gregas? Quarta incoerência. Como pode um homem que, segundo alguns cristãos, dizer que os preceitos deixados pelo Eterno na Torá, como os votos, por exemplo, foram abolidos, que não necessita mais serem observados, pois ficou na velha lei, ou são considerados escórias, se ele mesmo cumpria os votos da Torá? Mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despediu-se dos irmãos na companhia de Priscila e Áquila, navegou para a Síria, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara um voto da Torá, Atos 18:18. Aqui não cabe aquela velha desculpa esfarrapada, dizendo que Paulo estava querendo agradar os judeus de Jerusalém, pois ele estava na companhia dos irmãos crentes e a quilômetro de distância de Jerusalém, em Cencreia. Portanto, ele não estava querendo agradar a ninguém, senão apenas ao Eterno, pois é para isto que todo judeu realiza um voto da Torá, para se consagrar por um determinado período de tempo a Deus. Estes votos encontram-se na Torá. Ver Levítico 27:1 e Números 6, versículo 2. Quinta incoerência. Como pode um homem que, segundo alguns cristãos, dizer que os preceitos deixados pelo Eterno na Torá, como a circuncisão, por exemplo, foram abolidos, que não necessita mais serem observados por nenhum judeu, pois ficou na velha lei, se ele mesmo praticava a circuncisão em judeus? E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia nazarena, mas de pai grego, do qual davam um bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Atos 16:1-3. Aqui também não cabe aquela velha desculpa esfarrapada dizendo que Paulo estava querendo agradar os judeus do lugar, pois este argumento esfarrapado só faz piorar ainda mais a imagem e o caráter de Paulo, pois em Gálatas ele disse que nem mesmo Tito, sendo grego, foi obrigado a circuncidar-se, ver Gálatas 2:3. Em Listra, ele obrigou o judeu Timóteo a circuncidar, pois entendeu que Timóteo, sendo judeu incircunciso, estava desobedecendo um mandamento específico para judeus na Torá. Assim, concluímos que Paulo era justo e cumpria exatamente as ordens do Concílio de Jerusalém de não impor o mandamento judaico aos gentios. Atos 15:28. Sexta incoerência. Como pode um homem que, segundo os cristãos, não cumpria mais nada da velha Torá do Eterno, pois foi abolida, que não necessita mais serem observados coisa alguma, pois ficou na velha lei, se ele mesmo praticava rituais de purificação no templo junto com os judeus messiânicos? Portanto, faça o que dissemos. Estão aqui conosco 4 irmãos que voluntariamente aceitaram fazer um voto. Junta-te a eles e purifica-te junto com eles e paga as despesas necessárias para que raspem a cabeça. Assim todos saberão que não é verdade o que dizem a teu respeito. Pelo contrário, andas tu mesmo guardando a Torá. Atos 22, 23 e 24. Aqui não cabe aquela velha desculpa esfarrapada dizendo que Paulo estava sendo forçado a fazer isto, pois o texto é claro como água. Ele o fez voluntariamente e para desmentir as mentiras dos fariseus que diziam que Paulo não cumpria mais nada da Torá sagrada, e o contexto do texto indica que esta prática era só para nós. Tiago deixa isto bem claro no verso seguinte, verso 25. Sétima incoerência.
Como pode um homem que, segundo alguns cristãos, não cumpria mais nada da velha Torá do Eterno, pois foi abolida, que não necessita mais serem observados coisa alguma, pois ficou na velha lei, se ele mesmo fazia oferendas no templo de Jerusalém? No dia seguinte, Paulo acompanhou os homens, participou do ritual de purificação junto com eles e entrou no templo para acertar o cumprimento dos dias da purificação e da oferenda que seria feito por cada um deles. Atos 21, 26. Depois de anos, vim trazer esmolas à minha nação e também fazer oferendas. Atos 24, 17. Aqui não cabe a desculpa esfarrapada nenhuma. Os fariseus tiveram que engolir a seco todas as mentiras que lhe haviam inventado acerca da pessoa de Paulo, pois ele mesmo declarou que fazia oferendas no templo. Apenas quero deixar claro que estas oferendas eram de ações de graças por ele ter cumprido o voto até o fim. Não tem nada a ver com oferenda de perdão de pecados, pois esta Yeshua já havia feito. Oitava incoerência. Como pode um homem que, segundo alguns cristãos, pregou outros ensinamentos que não estão na Torá Sagrada, pois ele nunca se utilizaria das velhas letras da Torá, que já havia morrido para ela, se ele mesmo fez uma confissão pública declarando que a congregação nazarena do primeiro século no qual ele pertencia estava de acordo com a Torá Sagrada e os ensinamentos dos profetas? Porém, confesso-te que, segundo o caminho, congregação nazarena, o qual chamam de seita, é neste caminho que sirva a Deus de nossos patriarcas, crendo em todas as coisas que estejam de acordo com a Torá e nos ensinamentos dos profetas. Atos 24, 14. Se a igreja do primeiro século era judaica em suas raízes, como poderia ela ter abandonado suas raízes? Agora eu pergunto, qual igreja cristã tem essas características? Qual delas atualmente tem suas crenças de acordo com a Torá Sagrada e os escritos dos profetas? O apóstolo disse: Sede meus imitadores, como também sou do Messias. 1 Coríntios 11, versículo 1. Conclusão. Como eu disse antes, este estudo tem o objetivo de tirar uma falsa ideia e uma falsa afirmação inventada pelos fariseus da época, mas que continuou até hoje. Todas as declarações de Paulo em suas diversas epístolas tiveram um contexto próprio e um destinatário particular que estavam passando por algum tipo de problema específico. Por exemplo, na igreja da Galácia, os crentes foram perturbados pelos judaizantes que queriam forçá-los a se circuncidar e serem obrigados a cumprir toda a Torá naquilo que não diz respeito aos gentios, e ainda com o objetivo de justificação ou salvação. O que não é esta a função da Torá do Eterno. Já na igreja de Colosso, os crentes de lá estavam sendo acusados pelos mesmos judaizantes que diziam que eles não eram filhos de Abraão por não terem sido circuncidados e não guardarem as tradições dos anciãos. Assim, cada epístola tinha uma função específica. Quando se usam estas epístolas de maneiras nivelada e linear, a consequência é esta: cria-se uma contradição na própria pessoa de Paulo ou em seu caráter, pois se ele mesmo declara uma coisa e faz outra, no mínimo, isto é hipocrisia. Quando Paulo dizia que havia morrido para a Torá, significava que antes dele ter aceito o Messias, ele tentava se aperfeiçoar na Torá, pois era a maneira de todo judeu se aproximar de Deus. Mas ao conhecer o Messias, que é o caminho, a verdade e a vida, o nosso aperfeiçoamento é o Messias. A Torá fica como instruções divinas. E não devem ser abandonados, pois o Messias vem nos ensinar a obedecê-la. Eu posso dizer, eu não preciso da Torá para a salvação, pois tenho o Messias que é meu Salvador. Alguém que não me conhece pode me interpretar mal dizendo que eu estou abandonando a Torá do Eterno por ter aceito o Messias. Esta pessoa não sabe por que ou sob quais circunstâncias eu disse essa frase e já interpretou de maneira errada e fora de contexto. É assim mesmo que acontece com as palavras de Paulo. Por isso todo cuidado é pouco para não criarmos contradições na Bíblia. É muito importante se observar as palavras do apóstolo Pedro, pois elas são profundas e de grande peso, pois revelam uma verdade real que é a má interpretação das palavras de Paulo e para se tomar cuidado com as consequências também. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e incontestantes torcem, igualmente as outras escrituras, para sua própria perdição.
2 Pedro 3, versículos 15 e 16.